aí, meu querido? Boa tarde. Satisfação te ver, Júlio. Prazer, meu querido. Todo já pronto para a próxima também, né? Prazer. Prazer. Hoje nós emendamos. Eu fiz uma rodada dupla de live pela primeira vez. Estou ajeitando aqui o celular nosso aqui. Aí, Valeu. e assim ficou boa. Consegue me ver? Pronto. Pô, bem, perfeito. Perfeito, legal, tudo em ordem. Tudo na paz, meu querido, tudo na paz. Eu invadi tudo. aqui nós vamos ter uma gravação da SMAF, às 7, né? Depois da nossa live vai ter uma outra live. E nós vamos falar do curso de pós-graduação. E daí eu invadi aqui o lugar da presidência do ladinho aqui para poder conversar com você, né? Que maravilha. E aí eles estão adaptando as luzes aqui, mas já vai ficar melhor. Fica tranquilo. E aí, me conta, como é que tá esse trabalho da ProOrdem aí? Maravilha, tudo em ordem, né? Tudo bacana. Eu queria agradecer, né? Tua agenda extremamente apertada. E ter arrumado um espacinho aí para conversar conosco aqui. É uma alegria, um prazer imenso. Tu sabe que é uma pessoa que eu admiro, um profissional, um magistrado que a gente, não só como magistrado, mas como professor, que nos inspira bastante. Então é uma alegria e um prazer e uma honra, mais do que tudo uma honra, né? E finalmente nos encontramos, finalmente marcamos um bate-papo, mesmo que seja virtual, né, querida? É verdade. Olha, na realidade, a honra é minha, Júlio, e o prazer é meu. Você sabe do meu grande respeito, admiração pelo teu trabalho, pelo trabalho da advocacia previdenciária. Desde que nos conhecemos, a gente dialoga tanto, né? Então, verdade. Tenha certeza que, apesar assim das dificuldades de agenda, não faltaria jamais um espaço e não faltará um espaço para a gente bater um papo, conversar, obrigado, se ver, conversar com o pessoal que está nos acompanhando, enfim. É um grande prazer, Júlio. Valeu, obrigado. Só para o Rodrigo e a Shirley, né, que são os responsáveis pelo ProOrdem, mandar um grande abraço. Creio que eles vão entrar logo na sequência, porque também estão na correria por causa de pós-graduação, enfim, os cursos. Mas tem já bastante gente querida aqui nos acompanhando. E aí eu queria só fazer uma breve leitura do teu currículo, porque apesar de que boa parte dos que estão aqui já te conhece de longa data, não precisaria nem apresentar, mas tem alunos também. Então tem os nossos alunos de preparatório que estão ingressando agora, que vão ingressar na advocacia e que sim, estão se interessando, né, pelo direito previdenciário. Sim. Então, além de um querido amigo, além de uma pessoa que eu tenho profunda admiração como professor, magistrado e tudo mais, o professor José Antônio Savares é juiz federal da terceira turma recursal do Paraná. Terceira, né? Terceira turma do recursal. Da quarta região. Doutor em Direito da Seguridade Social pela USP. Mestre em Direito Econômico e Social pela PUC Paraná. Coordenador e professor da Escola da Magistratura Federal do Paraná, a SMAF do Paraná. Presidente de honra do IBDP, né? Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Foi membro da Turma Nacional de Uniformização, autor, coautor, colaborador de diversas obras do ramo, né, do direito previdenciário da área. Querido, é uma alegria, uma honra. E aí eu tive que colar, né? Tive uma pequena cola, colei do... Pegou dali? Peguei dali. Peguei dali. Legal. E aí a gente marcou esse bate-papo. O objetivo é falar sobre o decreto, né, alteração do regulamento da Previdência Social. Foram profundas alterações, né? Eu acho que nós tivemos tanto no âmbito processual como na parte de benefícios, questões polêmicas, alguns entraves, algumas possíveis inconstitucionalidades que podem ser suscitadas, né? E aí fica talvez nós precisaríamos de uma semana para discutir isso, né? As alterações, enfim, nos aprofundarmos. Mas eu queria tratar de um ponto que foi interessante, que até vi na tua oficina, um trecho da oficina lá da SMAF, que foi o processo administrativo, né? Sobre as alterações no processo administrativo. Então, eu queria que o senhor destacasse os aspectos iniciais, agora a preocupação que o segurado vai ter que ter em instruir melhor o processo,
administrativo, que muito agora se assemelha ao processo judicial em alguns termos. E aí eu queria teu parecer inicial aí para a gente dar um pontapé inicial nessa discussão. Bom, Júlio, uma vez mais, meu querido amigo, muito obrigado pelo convite, honra minha. Eu queria poder cumprimentar várias pessoas queridas que estão nos acompanhando, queridos amigos que têm saudade, né? E que nós nos vimos frequentemente, e que nesse período nós temos que lutar com as armas que nós temos, né, contra nesse momento, né, que a gente ainda não conhece, né, com profundidade, né, numa doença impressionante e traiçoeira, né, impressionantemente traiçoeira. Então, a todos que estão nos acompanhando, eu queria agradecer a honra da audiência, mandar um abraço, não vou poder nominar aqui, senão não me concentro nas respostas do meu querido amigo. Bom, Júlio, eu colocaria o primeiro ponto, né? O decreto 10.410 de 2020, ele atualiza o regulamento da Previdência Social e, fundamentalmente, ele traz uma espécie de consolidação da legislação previdenciária. Por quê? Porque ele atualiza o decreto, atualiza o regulamento naquilo que havia defasagem em relação à Lei 8.213, a legislação previdenciária como um todo. Quer dizer, a legislação vinha sendo alterada por um bom tempo e o decreto não tinha essa atualização, não é? Então, acontece isso. Depois nós tivemos o advento da Emenda Constitucional 103 de 2019, quando inúmeros temas foram, como a gente sabe, desconstitucionalizados. De maneira que a Emenda Constitucional 103 de 2019 disciplinou benefícios previdenciários do regime geral e do regime próprio, também sistemática de cálculo, possibilidade de acumulação de benefícios, e disciplinou isso de forma transitória, né? Usando a expressão por várias vezes, até que lei venha dispor sobre, né? Ou até que lei discipline sobre. Quer dizer, esse tratamento conferido pela Emenda 103 já era, pode-se dizer, numa certa medida, uma própria lei, no sentido amplo, disciplinando direitos. Não é? É claro que é uma emenda constitucional, mas ela já estava dizendo como seria e pode ser alterada por uma lei. Então, o regulamento passa agora também a disciplinar, a tornar exequível aqueles dispositivos constitucionais que, na verdade, têm substância de um ato infraconstitucional, porque detalham direitos, vamos colocar assim, né? Claro que formalmente são dispositivos constitucionais, mas que podem ser alterados por um ato legislativo. Também o regulamento, o decreto 10.410, ele traz para o regulamento algumas disciplinas da Instrução Normativa 77 de 2015, que vai ser alterada logo mais, mas que também o regulamento estava defasado quando comparado àquela instrução, né? Essa grande consolidação, ela sempre é percebida, né, como uma grande inovação, né, no sistema de direito. Eu preciso me atualizar. E, de fato, precisamos. Precisamos nos atualizar e precisamos olhar de maneira crítica o regulamento da Previdência Social e partindo de uma premissa que me parece fundamental, qual seja, a de que um regulamento, na atual ordem constitucional, ele não pode inovar a ordem jurídica. Um regulamento não pode estabelecer obrigações por força do princípio da legalidade. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição da República diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E quando a Constituição está falando isso, está falando lei no sentido formal e material. Quer dizer, a lei que passa formalmente por um processo legislativo e que tem conteúdo próprio de lei, disciplinando situações de maneira genérica e abstrata. E o regulamento não passou por um processo legislativo, não é lei no sentido formal, logo, ele não pode impor comportamento nenhum a ninguém. Ele não pode estabelecer requisitos para a concessão do benefício previdenciário, ele não pode restringir direitos. Então, é necessário, antes de tudo, entender que é preciso passar um pente fino no regulamento da Previdência Social, tal como ele se encontra hoje, para identificar por que hipóteses de desconformidade com a lei, número 1, de extrapolar a lei, a pretexto de regulamentá-la, hipóteses em que desafia a jurisprudência,
isto é, simplesmente faz ouvidos moucos à jurisprudência e continua ali como se nada tivesse acontecendo. O que a gente sabe é uma grande fonte de judicialização. Os regulamentos da Previdência Social, Júlio e queridos, tradicionalmente são uma grande fonte de judicialização, porque tradicionalmente trazem requisitos que não estão na lei, e é necessária a judicialização para afastar aqueles requisitos ilegais, e o que mais se estranha é que ainda você percebe no atual regulamento, né, no momento atual, violações à lei e contrariedades à jurisprudência. Mas sim, como você fala, eu vou deixar você colocar se é disso que você quer que a gente fale primeiro. Um ponto que me chamou demais a atenção foi o início, você falou da documentação, a questão do processo administrativo e a atenção que o advogado vai ter que ter para não trabalhar de balde, isto é, para não ser contraproducente, para não perder tempo, para não perder, vamos colocar assim, mesmo direitos perante a Previdência Social. Porque inclusive analisando, né, analisando o processo previdenciário, o trecho, né, a partir do 173, 176 ali para frente, nós podemos verificar que tem extinção sem resolução do mérito, a possibilidade de extinção sem resolver o mérito do processo administrativo, a modificação da DER por documentos supervenientes apresentados em sede de recursal. E aí talvez eu acho que a maior preocupação é como que isso vai acabar parando na justiça. Então, como se presume que a pessoa, poxa, era um documento essencial, não era? Esse é até um debate que nós fizemos, Silvia, Gilberto, aquele grupinho que tu conhece, nós estamos estudando o regulamento, e aí foi essa questão que nós fizemos. Poxa, será que é documento essencial? Será que ele pode, por exemplo, negar o direito, extinguir sem resolução de mérito, com base em documentos que não estão lá previstos como essenciais, talvez por meio de uma exigência, e que se isso não vai aumentar o fluxo de processos no judiciário, e vai entrar a questão da falta de interesse de agir. Então nós temos todos esses pontos que ficam, essas interrogações que a gente vai acabar tendo que reenfrentar, né? Nós estamos falando do artigo 176 do Regulamento da Previdência Social, né? E ele vem na sequência com A, B, C, D e tal, né? Mas é o artigo 136 e seus parágrafos. Na verdade, me parece que o núcleo do que você está comentando está ali. E me parece um ponto muito sensível, de fato, para a prática previdenciária, na administração e em juízo. E esse dado sensível, ele é sensível porque ele trabalha justamente na relação entre o processo administrativo e o processo judicial. Ora, nós sabemos que há todo um anseio institucional do Poder Executivo, do Poder Judiciário, para que haja uma diminuição de judicialização. Nós queremos, de modo geral, que haja a valorização do processo administrativo. Quantas vezes nós falamos disso, Júlio? Eu como juiz, eu como professor, dizendo, olha, é necessário valorizar o processo administrativo. É necessário, e os advogados previdenciaristas sabem disso, que alguns entendimentos são mais favoráveis num conselho de recurso da Previdência Social do que, porventura, numa turma recursal dos juizados especiais federais ou num tribunal regional federal. Quer dizer, é necessário esse conhecimento quanto aos encaminhamentos que se dão na via administrativa. E, por vezes, vai haver uma demora, mas, enfim, é outro problema, né? Mas a questão nós estamos falando de valorização do processo administrativo. É necessário valorizar. E, valorizando o processo administrativo, vai diminuir a judicialização. Mas eu queria colocar um pensamento aqui. A valorização do processo administrativo é, antes de tudo, um ato político. Sem uma estrutura minimamente adequada em termos de recursos pessoais, em termos de recursos materiais, é impossível que a gente tenha uma tutela administrativa em prazo razoável, como assegura a Constituição, ou de maneira adequada, de acordo com o princípio da eficiência, de acordo com a boa-fé, de acordo com a moralidade da administração, no artigo 37. Inviável, uma miragem, uma ilusão,
você percorrer a instância administrativa ou crer que a administração fará a sua parte de acordo com o direito, vamos colocar assim, dando-se ela própria o valor, se não há estrutura para tal. Então, o primeiro ponto há um enfraquecimento do serviço público. Como que nós vamos, ao mesmo tempo, enfraquecer o serviço público e diminuir a judicialização? Me parece quase algo contraditório. Se eu enfraqueço o serviço público, se eu coloco ali uma fonte de judicialização, é inegável que eu vou ter mais recursos. Dia desses eu estava estudando, estávamos no planejamento estratégico da 4ª região, vendo o problema dos benefícios por incapacidade laboral, uma explosão de demanda de auxílio-doença, aposentadoria e por invalidez. Por que temos tanto? Por que diante de um perito médico na via administrativa, de um médico perito federal, nós já temos uma demanda judicial ou de concessão de restabelecimento? Porque simplesmente inexiste, em termos materiais, uma via recursal idônea para os segurados da Previdência Social. Eu tenho, sim, formalmente, lá atos normativos que prevêem recurso na esfera administrativa, mas o que se tem na prática é o que um administrativista argentino, um tratadista argentino fala, Agustín Gordillo, fala de uma administração paralela, isto é, uma administração voltada para si mesmo, uma administração que nada na ilegalidade, uma administração que não observa os direitos. Então, o que nós temos? Para começo de conversa, vamos diminuir a judicialização, diminuindo também os recursos por parte... vamos fazer mais com menos, se diz, isto é, sem recursos, sem gastar com servidores, sem repor os que estão sendo aposentados, sem estruturar as agências de maneira adequada. Era para fazer concurso, depois não se fez mais concurso. Pois bem, em termos práticos, o que acontece? Se a administração não tem condições de prestar uma adequada tutela administrativa de um lado, e se o anseio generalizado de diminuição da judicialização, a corda acaba arrebentando para o lado mais fraco. E me explico em relação a esse ponto, meu amigo. Eu me explico. Porque o artigo 176, ele joga todo o ônus informacional para o segurado e para o dependente da Previdência Social. E isso se percebe, Júlio, quando você identifica ali... Obrigado, Rafa. Quando você identifica a construção que foi feita nesse decreto, uma construção ilegal do artigo 176, porque sem amparo em lei, e, no entanto, uma construção conectada com um projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, me foge agora o número ainda, fiquei de pesquisar isso, não vi, que vai transformar em lei. E aí nós temos um problemão. E o que diz o artigo 176? Diz, olha, se tiver insuficientes documentos, o INSS vai ter uma decisão administrativa que vai emitir uma carta de exigência. Se não foi atendida a exigência no prazo legal, vai haver, e aí vem a novidade, uma decisão administrativa sem análise do mérito. Ok. Aí nós temos um primeiro problema. Bom, se aquela documentação estava ao alcance do segurado e ele se quedou inerte, se omitiu e não cumpriu aquela formalidade da administração, não vai ter interesse de agir. Muito dificilmente, diante de uma jurisprudência defensiva que nós também vemos, no sentido de diminuir o acesso à justiça, vai ser admitido que, não, mesmo que não tenha cumprido a carta de exigência, o INSS indeferiu sem o mérito, pode ingressar em juízo. Não vai acontecer isso. Não vai porque mesmo antes da criação dessa decisão sem o mérito, há precedentes jurisprudenciais no sentido de ele não reconhecer o direito de ação, não admitiu o acesso à justiça. E com uma certa razão, porque, veja, uma perícia, um auxílio-doença, em que o segurado falta a perícia médica, daí é indeferido o benefício, dele vai na justiça buscar seu benefício? Não, jamais foi dito que ele está capaz. O INSS não teve, de fato, condições para analisar o mérito daquela pretensão. Ok. Quanto a esse ponto, ok. Se o documento está ao alcance do segurado, ok. Aí, então, de fato, se aquele documento era, ao mesmo tempo, era uma exigência razoável, a carta de exigência era razoável, estava ao alcance do segurado e era indispensável para análise do direito, nesses casos, fica difícil de haver o reconhecimento do interesse de agir. Porém, se ou ela é uma exigência que não está na lei, 2, é uma exigência que extrapola
o poder do segurado que não está ao seu alcance. Não depende da sua vontade, um documento que está na empresa, um documento que está em outro órgão. Ou é um documento desnecessário para a análise do direito, aí me parece que há uma lesão a direito abrir espaço para a judicialização da demanda. Então, esse me parece... Imagine que o segurado pode dizer que... Agora começam a vir os problemas. Esse artigo 176 diz que você pode até conceder o benefício, mesmo sem o cumprimento da carta de exigência, desde que entenda que há elementos suficientes. Bom, esse é um problema sério, porque dificilmente isso vai acontecer. Quer dizer, se o INSS já intimou para uma carta de exigência, depois vai entender que, mesmo sem aquele documento, mas pode acontecer. Está lá, pode haver uma decisão com mérito. Agora imaginemos a seguinte situação. O segurado vem e diz, olha, eu não vou apresentar essa documentação, eu não disponho dessa documentação, julgue o mérito. Que diz ali um dos parágrafos do artigo 176. Eu não disponho da documentação, julgue o mérito. Aí o INSS vem e julga o mérito. Ok? Indefere o benefício. Aí a pergunta é, bom, se eu tenho uma decisão de mérito, indeferindo o benefício, de acordo com o RE 631/240 do Supremo Tribunal Federal, eu tenho o interesse de agir, eu tenho um indeferimento administrativo. Porém, a questão que vai se colocar, e não vai demorar para a gente ver isso daí, é que em juízo vem o segurado e apresenta novos documentos. E é normal que isso aconteça. Né? E esse segurado vem e apresenta os documentos, e porventura os documentos que havia sido solicitado pelo INSS. Aí vem a questão. Eu tenho uma decisão que indeferiu com o mérito na via administrativa. Só que eu tenho novos elementos. Será agora que, numa perspectiva de diminuição de judicialização, numa perspectiva de jurisprudência defensiva, vai se entender que nesses casos aqui há interesse de agir, há o acesso à justiça, de maneira a se discutir o direito de juízo, ou vai se seguir esse meu amiguinho, agora se juntou aí e disse lá que não dispunha, você volta lá na via administrativa e requer daí esse benefício. Então perceba a questão que se coloca. Então é muito importante, se for o caso de não dispor do documento, não dispõe atualmente do documento, e se julgue assim. Né? Esse é o ponto, né? E, enfim, depois, essa questão do interesse de agir. Você fala, né? Eu estou falando demais, mas, assim, esse é o ponto do interesse de agir. Mas tem toda a questão dos efeitos financeiros na sequência. Tudo no mesmo dispositivo, né? E aí um decreto, né? E nesse sentido, quer dizer, um decreto regular processo administrativo, né? Tem esse ponto também. Porque a partir do momento que ele fala de resolução, cumprimento ou não, ao meu ver, vai um pouquinho além, né? Ele tá bem no limite para além da atribuição do papel do decreto. Porque lá ele está regulando um meio, que até então nós não tínhamos ouvido falar em julgamento sem resolver o mérito. Nós vimos isso num código de processo, olha, sobreveio. Agora, atribuir ao segurado, como o senhor bem colocou, né, a responsabilidade, que por vezes esse segurado, não por má fé, mas por ausência de conhecimento de fato, né, que muitos não sabem nem, no dia a dia a gente percebe que muitos não sabem nem a diferença conservar uma carteira de trabalho, a importância de manter guardado um carnê ou coisa do tipo. Então, acaba extrapolando, além de transferir, extrapola um pouco o caráter regulador, né, do decreto. Você tem razão, eu não tinha pensado sobre isso. Eu não tinha pensado nisso. Nós temos uma lei do Processo Administrativo Federal, Lei 9784 de 99. Processo a ponto de restringir direitos, como querem aqui, restringir o acesso à justiça, direito de acesso à justiça, ou restringir efeitos financeiros, porque na sequência diz lá, se você não apresentou aquela documentação, olha bem, Júlio, veio uma decisão administrativa sem o mérito, diz lá, não cabe decisão ao Conselho de Recursos de Previdência Social contra a decisão que extingue sem o mérito. Primeiro ponto. Verdade. Se extinguir com o mérito, bom, você entra com uma nova DER, você não vai poder reabrir e ter aquela DER lá. Os efeitos financeiros, a DER e os efeitos financeiros serão a partir da juntada do documento. Se você disse, não dispõe da documentação, vem uma decisão que extingue com o mérito,
e você recorre para o Conselho de Recursos e apresenta a documentação, o decreto está dizendo que a DIB e os efeitos financeiros vão ser a partir da apresentação do documento. Quer dizer, isso aí não tem amparo legal, porque a lei 8.213, vamos tomar como exemplo o artigo 49, que disciplina a aposentadoria por idade, disciplina a lei, no sentido formal e material, diz desde quando é devido o direito. A lei diz quando é que se considera formalizado um requerimento administrativo. Você vai para o artigo 105 da lei 8.213 e está lá dizendo que não será recusado o requerimento administrativo por insuficiência de documentos. O projeto de lei que eu falei um pouquinho antes, que tramita, ele tenta disciplinar ali, trazendo 105A, 105B, todas essas particularidades. E a grande questão é essa também. Quer dizer, eu estou disciplinando o processo por decreto, restringindo direitos? Não pode, Júlio. Não pode, você apontou muito bem. Eu não posso. Eu posso sim, a administração pode, para orientar o encaminhamento de atos dentro do seu escaninho, vamos colocar assim, sem afetar interesse dos particulares, ela pode e deve ter um padrão de procedimento, mas não pode, pela via processual, restringir direitos. Não é? Agora, a grande questão, eu até pesquisei aqui, para me lembrar, essa questão, Júlio, ela está ligada. Então, nós temos dificuldade no interesse de agir, temos dificuldade nos efeitos financeiros, tudo isso no artigo 176, e temos um dispositivo que é o 176D, que foi, assim, comemorado, que foi festejado. Esse artigo 176D, Júlio, vamos ver se eu consigo fazer uma propaganda do livro. Assim, como quem não quer nada? Olha lá. Brincadeira. Olha lá. Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer, tá? Olha fazer, tá? Se na data da entrada... Não, senão o pessoal não presta atenção. Se na data da entrada do requerimento do benefício, se na DER, o segurado não satisfizer os requerimentos para o reconhecimento do direito. Não, perdão. O 176D está falando da reafirmação da DER. Tudo bem. Isso. É o 176E que eu quero falar. Aí diz assim, tira uma foto. Agora vai ser bem legal essa foto aqui. Caberá ao INSS considera o benefício mais vantajoso ao requerente ou benefício diverso do requerido, desde que os elementos constantes do processo administrativo assegurem o reconhecimento desse direito. Na hipótese de direito à concessão de benefício diverso do requerido, caberá ao INSS notificar o segurado para que este se manifeste expressamente a sua opção pelo benefício. Seu decreto, esse é o parágrafo único e o caput do artigo 176D. E foi saudado, e foi celebrado. Olha, agora o INSS pode conceder benefício mais vantajoso, está no decreto, não previa. Agora vai haver consulta formal do segurado, etc. Só que aqui há um grande problema nisso. Isso aqui, primeiro, não é novidade nenhuma. Ora, se eu fosse buscar o antigo enunciado 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social, Júlio, diz lá, número 1, é direito do segurado receber o benefício mais vantajoso, cumprindo ou cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido. Esta é a chave do processo administrativo. O processo administrativo, meu querido amigo e amigos que nos acompanham, o processo administrativo de concessão de benefício jamais pode ser compreendido na perspectiva de que está ali o particular litigando contra o Estado, contra o INSS, de maneira alguma. O que há no processo administrativo, de início, é uma tutela administrativa, é um serviço público da administração que consiste em informar, o dever de informar o segurado quanto aos seus direitos e considera o benefício que faz jus, o direito fundamental, uma atividade vinculante essa dos poderes públicos, porque se trata de um direito fundamental. Agora veja, o que faz o regulamento? Ele traz o enunciado 5 aqui, passa por bonzinho, para dizer que pode conceder benefício mais vantajoso, e em nenhum minuto fala. Simplesmente se suprime o dever de informação da administração pública, e nós percebemos uma simetria informacional evidente entre o que presumo saiba um segurado e o presumo conheça a administração e seus servidores, ou deva conhecer. E o que acontece? O artigo 176 fala, pode conceder benefício mais vantajoso se... perdão, artigo 176E fala...
pode perceber, pode conceder o benefício mais vantajoso, desde que existam elementos no processo. E eu pergunto para você, Júlio, e para os queridos que estão nos acompanhando, e uma dona Angelina da Silva, que vai ao INSS, vamos supor, porque não tem aqui... Olha, tem um amigo meu aqui dizendo, ó, sem mimimi... Eu falando aqui, o cidadão atrapalhando a minha live com você aqui, dizendo, ó, sem mimimi, Savares, que eu estou reclamando. Tá bom, mas eu vou manter o ponto. Quer dizer, uma dona Angelina da Silva tem mínima condição de saber os seus direitos e de instruir o processo para receber um benefício mais vantajoso. Ora, se ela vai postular um LOAS, ela não vai juntar documentos de atividade rural. Entendeu? Então, ele não vai conceder aposentadoria rural por idade. O pecado é que trouxeram o enunciado 5 para cá e tiraram qualquer dever do INSS de informar e de orientar. E esse dever que está na lei, no artigo 88, como serviço social, que diz como prestação da Seguridade Social, como prestação do regime geral, o dever de orientar, de ajudar o segurado a resolver os seus problemas com a Previdência Social. Isso não existe. E isso é um ponto importante. Nós não podemos, como estudiosos dos direitos sociais, pessoas que se importam com direitos humanos, advogados previdenciários, magistrados federais que trabalham na área previdenciária, defensores públicos federais, eu colocaria aqui procuradores federais que têm seu compromisso também com os princípios que estão no artigo 37, de simplesmente dizer assim, ó, de fato, então, não tinha documento nenhum, não vai ser o caso de conceder benefício mais vantajoso. Ficou muito fácil para o INSS e ficou extremamente difícil para o segurado. Agora, a grande questão, e eu trabalho isso, eu não cheguei a colocar em artigo, eu coloquei no processual, no direito processual previdenciário, isso, um dos princípios do direito processual previdenciário como sendo o princípio da proteção judicial contra a lesão por omissão. Por que eu estou falando do princípio da proteção judicial contra a lesão por omissão? Porque todo o aparato, toda a jurisprudência, tudo aquilo que se construiu na prática processual previdenciária foi com vistas a atacar e impugnar atos administrativos do INSS. E não há uma construção teórica, além daquela que eu estou propondo, para fazer frente às ilegalidades por omissão do INSS, por não informar. Exatamente. Eu digo, e estou compartilhando com você, veja como se fala com o segurado, carta de exigências, e por que não a preliminar carta de informação, um diálogo mínimo num processo administrativo. Exatamente. Que tem que ser percebido como um espaço de diálogo da administração para poder cumprir a sua finalidade. Então, a grande questão é, nós estamos falando de valorização do processo administrativo, nós estamos falando que o benefício primordialmente tem que ser concedido na via administrativa, mas os atos infralegais que nós estamos vendo com o decreto 10.410 e a realidade que está encrustada na administração pública previdenciária, no Poder Executivo, no Ministério da Economia, no INSS, é uma realidade que espelha o que Gordilho falou de administração paralela. Porque eu lembro... Uma administração... Perdão. Só para completar, perdão, é uma administração em desacordo com a lei. Uma administração paralela. Uma administração que tem boas leis, mas que na sua prática ela ilude e desmente o conteúdo desses atos normativos que se pode pensar bons. E sabe o que é curioso? Eu fiz há muitos anos atrás, nos idos de 2004, 2006, eu fiz um curso salvo erro, pela ENAP ou pela Legis, do Senado, acho que é Interlegis, alguma coisa assim, de administração pública. E lá eu lembro muito bem que eles falavam o seguinte, que o servidor público, a função, a atribuição dele é servir o público, é prestar o serviço público, é você ter um bom trato com o público. E aí, ligando com uma outra frase que eu vi, não me recordo se for do professor Ivan ou do Frederico, falando o seguinte, olha, nós precisamos entender que o litígio entre segurado e INSS não é um litígio entre duas partes, duas pessoas físicas, ou uma parte, um autor e um réu, como se fosse uma empresa, uma briga. Nós estamos falando de um jurisdicionado, de um segurado, que necessita do serviço público e de um ente que deveria fornecer esse serviço público. Ora um pode estar errado, ora outro, mas ter a flexibilidade, não a briga, não o confronto como eu preciso ganhar a qualquer custo. E às vezes a sensação que eu tenho no processo administrativo é esse, no processo judicial é esse.
que eu estou numa outra parte, na parte adversa, com um oponente mesmo que busca gerar lucro. Olha, que legal, eu vejo alguns comemorando. Nossa, nós derrotamos. Gente, quem perde com esse contexto? Né? E sendo que o Estado, mais adiante, no decreto, fala do aparelhamento das pesquisas externas, a consulta, ainda comentávamos na reunião com o Zé Carlos, e ele falava, a consulta a Sistema Único de Saúde, a consulta a Fundo de Garantia, quer dizer, o cabedal, o aparelhamento que o Estado tem para oferecer esse serviço é muito maior. E agora foi fortalecido, ao meu ver, entre um ponto delicado aqui na questão do acesso a prontuário, a ética médica, que se formos entrar por aí, nós vamos embora. Que amparados pela Lei Geral de Proteção de Dados, que ainda parte dela não está nem em vigor ainda. Então, mas demonstra isso que o senhor falou, né? O fortalecimento do processo administrativo e uma contradição a partir do momento que você atribui o ônus ao segurado a aprovar. Contraditório. Não, porque vai acabar achando, exato, porque vai acabar, vai ter a percepção, há uma percepção generalizada no sentido de que é uma forçação de barra para se ingressar em juízo. Há uma percepção dos juízes, é muito importante que os advogados saibam disso, né? Em alguns locais se percebe assim uma forçação de barra. Pô, isso aqui se podia ter resolvido a via administrativa. Essa causa não tinha razão de ser. Mas eu diria assim, essa causa não teria razão de ser, e algumas vezes eu falo, pelos dois lados, porque você vê assim que houve uma judicialização que não precisaria, de um lado e de outro, porque nós temos um regulamento ilegal. E nós temos, por exemplo, enquanto a lei, por um bom tempo antes da medida provisória 871 de 2019, nunca exigiu prova material para comprovação de união estável, dependência econômica, o regulamento da Previdência Social, a gente sabe, no artigo 22, parágrafo 3º, trazia lá a bendita exigência de 3 documentos para comprovar dependência econômica e união estável. Agora, caindo para 2 documentos, mas com as suas pegadinhas também, essa do artigo 22, parágrafo 3º do regulamento. A grande questão, meus queridos, é perceber o seguinte, que se impõe ao advogado previdenciário um zelo muito grande, porque me parece que não vai mais dar para negligenciar um atendimento, não vai dar mais para deixar de informar, de esgotar uma primeira consulta para o encaminhamento no INSS, de reunir a documentação necessária, aquela documentação que o advogado sabe que em juízo vai resolver. Se o INSS disser não, você não vai apresentar novos documentos com a demanda judicial, você não vai apresentar, não vai passar com problema com o interesse de agir ou com... Isso vai exigir do advogado previdenciarista. Júlio, eu tenho percebido, nós estamos hoje em sessão de julgamento, né? Termina amanhã a nossa sessão de julgamento é virtual, é uma semana, né, de sessão. E eu tenho visto assim, alguns casos assim, que é a falta de um diálogo maior, que começa no próprio escritório, quando não se sabe, por vezes, que benefício a parte está em gozo, que elementos pode trazer. E depois, veja, nós estamos falando do quê? Em previdenciário, que mesmo quando tem um trânsito julgado contrário, eu posso ingressar com uma nova demanda, como disse o STJ, sem que se fale em violação da coisa julgada, porque aquele primeiro processo é extinto sem julgamento de mérito, quando é por falta de prova material. Quer dizer, há uma tolerância do sistema, assim compreendido pela jurisprudência, no sentido de que, excepcionalmente, se depois de tudo o segurado apresentar um documento, eu não vou dizer não para ele sepultar o direito a uma aposentadoria de um salário mínimo ou a um direito que tenha de natureza alimentar. Mas o grande ponto é que o que acontecia antes? E os advogados que estão nos acompanhando, que são um pouquinho mais experientes, vão concordar comigo. Olha, eu tenho direito a uma aposentadoria. Pois é, mas se eu juntar tal e tal documento, eu tenho uma aposentadoria mais vantajosa. Só que, poxa, eu não vou esperar esses documentos virem. Eu vou ingressar aqui que eu já tenho direito a uma aposentadoria. E ingressa com a aposentadoria. Ingressa com uma DER para requerer uma aposentadoria por tempo de contribuição. E firma a DER. E os efeitos financeiros são aqui. E depois o que acontecia? Quando eu tenho uma revisão judicial, quando eu reuni, daí eu recomponho os atrasados e recebo os vencimentos. Essa alteração normativa foi feita para não evitar isso. Está no decreto, perdão, acabou, tá
aqui diminuindo. Está no decreto e contraria a jurisprudência do STJ, a jurisprudência pátria de maneira geral, a ideia de que o pedido de revisão administrativa com novos elementos, elementos que não estavam antes, os efeitos financeiros daquela revisão, o INSS já vinha fazendo isso, os efeitos financeiros da revisão serão a partir do pedido de revisão e a medida juntada no novo documento. Está ali, num dos parágrafos do artigo 176 também. Quando a jurisprudência, de maneira pacífica, diz que não importa o momento em que você comprova o fato constitutivo do direito, se quando da DER você já tinha reunido os requisitos. Quer dizer, não vincula a DIB ao momento da comprovação tardia do fato constitutivo. E qual é a minha ponderação aqui? Todo o esforço do advogado previdenciário vai ter que ser uma análise detalhada do processo administrativo, deste labirinto que está virando o processo administrativo, para prevenir restrição de direitos, porque por vezes você vai derrubar aquela restrição ilegal de direitos, mas o tempo que vai demandar é muito grande. Muito grande. E quero dizer o seguinte, é preciso colocar a cultura no seu lugar. Nós precisamos mudar a cultura. Você falou de litígio entre a administração e os particulares. E a grande questão me parece essa. O particular olha com desconfiança para o INSS. O particular olha com medo, com desconfiança, por vezes achando que está pedindo. Não é? E por vezes o INSS tem um agir burocrático, e algo no judiciário também. Quando que é uma burocracia? A burocracia, ela se apresenta toda vez que um poder público deixa de olhar primordialmente para os particulares a que prestam serviço e passa a olhar para si próprio, seja para dar vazão aos números, seja para gerir os processos que estão ali, e com isso não cumprem a sua finalidade fundamental, quer dizer, nem a administração e nem o INSS. Mudar a cultura de relacionamento entre poder público e particulares na área previdenciária. Tem a Anir Gava, é uma doutoranda da Univale, que eu estava sob minha orientação. Ela está escrevendo sobre isso, eu comecei a orientação, eu estou orientando ela de fato sobre isso. É um trabalho fenomenal que ela está fazendo na Itália também, com dupla titulação da Itália. Eu saí da Univale para esse projeto da escola aqui da SMAF, né, para coordenar os cursos de pós em Direito Previdenciário, que quando abriram a distância, então me dói um pouquinho o coração, mas enfim, esse é um ponto, a cultura. E uma outra cultura que é preciso que o cidadão entenda, que o trabalho do advogado no INSS, o trabalho do advogado na via administrativa é tão importante quanto e requer tanta expertise quanto a sua atuação no Poder Judiciário. Porque o povo, o leigo, muitas vezes pensa que o trabalho digno de remuneração do advogado é aquele feito em juízo. Quando litiga, quando recorre, quando apresenta provas, quando vai na audiência, fala com o juiz por ele, etc. Quando ele acalma em juízo, etc. Agora, na via administrativa, você recebeu o benefício da via administrativa, o advogado quer honorários, mas, poxa vida, o próprio INSS deu, quer dizer, será que é devido esse direito à verba honorária? Então, me parece que essa informação, e aqui a OAB, também é uma peça-chave, no sentido de dizer que os serviços de representação por advogado na via administrativa estão cada vez mais importantes. Esse regulamento só está a exigir mais expertise, né? Então, esse me parece um ponto importante, se mudar a cultura do segurado, isso que você falava, né? Porque se... não, mas é ótimo, porque nos provoca. Eu acho que nós temos que agora sermos provocados por isso. Até nesse estudo que temos feito semanalmente, discutimos exatamente isso. Falamos, olha, agora nós vamos ter que impor vamos dizer assim, trabalhar com essa cultura da essencialidade do advogado nessa fase. Porque não vai dar para brincar. Agora nós estamos falando de vida humana, né, Savares? Nós estamos falando, talvez, de uma decisão errada comprometer o resto da vida dela. O pouco que resta da vida dela, né? Então, perdão. Sabe, Julião, eu acho que uma coisa que a gente precisa resgatar, eu tenho falado isso, são os primeiros estudos de direitos sociais, quando ainda o direito previdenciário estava ali ligado, relacionado, conectado ao direito laboral, né? E percebido de maneira grande com os direitos sociais, porque ali
Ali, Júlio, década de 30, década de 40, década de 50, há escritos fenomenais, a gente troca ideia na sequência, pode deixar isso. E, eventualmente, eu leio e procuro e pesquiso. É uma maravilha poder estudar, não é? É algo realizador, me realiza poder estudar. Mas, enfim, aquele, Júlio, era um momento de afirmação dos direitos sociais. Um momento de construção de um Estado social e de tipificação de direitos de previdência que foram evoluindo até chegar à assistência social, depois Seguridade Social, a Constituição de 88. E nós, pós-88, a doutrina que nós percebemos hoje, os manuais, os tratados, etc., há uma construção ali, via de regra, como se não houvesse o ontem, em termos de ensinamentos, em termos de doutrina, e nós precisamos resgatar aquela doutrina. Você esteve semana passada aqui com o Ceral. O Ceral tem um trabalho maravilhoso nesse sentido. Quer dizer, o Ceral é uma peça-chave, porque também na Universidade Federal do Paraná ele leciona direito do trabalho. Quer dizer, é importante resgatar isso, essa dificuldade que não é só previdenciária, é uma dificuldade no universo do direito trabalhista também. Né? A modernização trabalhista com restrição de direitos lá é a mesma coisa que se tem aqui com reformas previdenciárias que acabam restringindo direitos previdenciários. O nosso desafio é o mesmo, né? São os direitos sociais que estão em xeque. Mas o que eu gostaria de dizer? Nós precisamos reabilitar o discurso da importância dos direitos previdenciários como direitos sociais, como direitos humanos, como um elemento sine qua non para a organização social. Nós precisamos resgatar isso, Júlio. Fantástico. Savares, faltam 10 minutos para encerrar a live. Eu sei que tu vai engatilhar outra aí daqui a pouco, né? E aí eu queria que você falasse um pouco da tua obra. Porque tu, agora recentemente tu tá com essa nova publicação, né? Nova, entre aspas, uma atualização desse. Eu queria que tu falasse um pouco dela, o que mudou. Você trouxe agora o decreto, né? O senhor trouxe o decreto agora também. Eu fiz o merchan do decreto ali, né? Na verdade é o seguinte, esse é um trabalho que me orgulha muito. Né? Eu tenho alguns trabalhos assim que eu fico muito feliz em compartilhar. Outros eu gosto, eu estou com a minha consciência tranquila, eu dei a minha contribuição para a doutrina, dei minha contribuição para os profissionais da área previdenciária, para os estudantes, etc. Eu fico em paz com tudo que eu produzo. Agora, quando eu sei que aquele trabalho, de fato, ele vai se tornar indispensável para a pessoa, Júlio. Aí eu tenho mais condições. Eu estou todo constrangido, de dizer, eu vejo aqui e tal. Mas quando eu sei, esse trabalho me deu orgulho. Esse é o Previdência Social Anotada. Ele está aí desde o dia 10 de julho, então ele tem 10, 15 dias. E, enfim, eu reúno juntamente, é um trabalho da Mariana Amélia Flauzino Gonçalves, que é uma pesquisadora de mão cheia, que é uma servidora pública, que é a nossa assessora aqui na terceira turma recursal do Paraná. Somos parceiros aí de 15 anos de Juizado Especial Federal. Nós temos a legislação previdenciária toda, legislação constitucional, jurisprudência do Supremo, do STF, sistematizada. Eu não estava mais conseguindo dar aula de direito previdenciário com a nova Previdência, porque era um texto que está permanente na Constituição, direito transitório, direito de transição. Nós fizemos quadros comparativos, Júlio, por benefício, por aposentadoria, para a pessoa saber exatamente onde está pisando. Evoluções da legislação quanto à aposentadoria especial, pensão por morte, quer dizer, a pessoa se situa nos quadros, entende? Foi para facilitar. Enfim, tem aqui os enunciados novos do Conselho de Recursos de Previdência Social, as leis, a legislação complementar, índice remissivo. Agora, o requinte, a cereja do bolo aqui, que nós colocamos, porque essa legislação está sempre se alterando. Modificando. Né? Então, o que a gente colocou? Vai continuar essa mudança. Então, nós temos QR Codes, temos 10 QR Codes ao longo da obra. Né? E a pessoa clica aqui, coloca a câmera do celular, né? Vai ou para um vídeo meu apresentando a obra, introduzindo, explicando como melhor explorá-la, ou para vídeo atualização, um vídeo de atualização quanto os temas. Então, tem revisional, processual, benefícios, Constituição, juizados especiais federais. Então, esses grandes temas são objeto de QR Codes. A pessoa põe ali, vai para o link onde ela tem acesso a um arquivo atualizado pelos autores. Quer dizer, é uma responsabilidade muito grande. Eu estou chamando aqui não para um livro fechado, mas um livro com conteúdo que se expande, que se atualiza, né? Uma responsabilidade muito grande.
E, enfim, ele tá bonito. Ele tá bonito, ele Tá, tá ficou bem bonito. desenhado, ele tá bem sistematizado. Por isso, então, essa minha aqui, eu vou mostrar mais uma vez aqui. É, Nós vamos sortear bola. ele, Júlio, é isso? Então, era isso que, né, eu tinha falado. Acho que vai ter prêmio, pessoal, né? Acho Hã? que a partir de amanhã nós vamos fazer o sorteio, não é isso, Tavares? É dispor amanhã, e aí aproveitar para anunciar, agradecer também, né, ao senhor, à alteridade também, por dar, por proporcionar, né, essa obra. E aí amanhã nós faremos o sorteio, o pessoal fique esperto aí no Instagram do ProOrdem, que nós vamos deixar as regras lá. E aí vai ter sorteio de livro, sim. E aí, para quem não Verdade. ganhar, eventualmente para quem não ganhar, a gente vai deixar o quiz também, né? Tem o teu quiz previdenciário que tá, pelo amor de Deus, hein? Aquilo lá desafia. Não, é que não podia começar com um desafio pequeno, entendeu? Lógico. A pessoa vai dizer, eu sou o bom, eu não preciso estudar, eu não preciso me atualizar, eu sei de tudo, porque a gente é muito autoconscendente, entende? A Verdade. gente acha que tá bem, a gente é procrastinatório, o ser humano é um excelente procrastinador. Então, quando você vê assim, eu começo com um quiz previdenciarista mega, como esse, né? Então, esse quiz que o Júlio está falando, está divulgado nas redes sociais, o Júlio depois compartilha, né, o link. Mas é uma ferramenta pedagógica maravilhosa, porque instiga, né? São diversos temas atuais do direito previdenciário, processual previdenciário, jurisprudência, que mais? O novo regulamento da Previdência. O novo regulamento, o decreto, né? Tem 2, 3 questõezinhas ali do decreto. Judiou! Mas aí a gente já deixa a dica. Hã? Quanto é que você tirou? 8,5, né? Mas foi suado, hein? Essa é uma coisa. Veja, a gente é tão acostumado a ser aluno, Júlio, que o pessoal que está falando nas redes, no Instagram, no Facebook, o que me manda no Zap, eles falam, a minha nota foi 70, a minha nota foi 85. Cara, não tem nota aqui. Aqui é um score. Você está tirando nota, né? Não tem nada de nota. Agora os próximos, assim, o próximo já vou te adiantar. Vai ser lançado dia 11 de agosto, no dia do advogado. E dia 11 de agosto vai ser sobre benefício por incapacidade, já não vai ser assim tão mega power, entendeu? Já vai ser bom. Mas esse primeiro mais suave. tem que ser para tirar da zona de conforto. E o gabarito ajuda a pessoa a se situar, né? Não, e aí eu deixo a dica também para ir anotando, né, Savaz? Vai vendo, porque tem uma série de referências durante as perguntas, né? Que é isso que é bacana, porque depois serve como manual. A gente acaba consultando alguns temas. Daniela, já fez o trabalho que eu te pedi ou não? A Daniela está ali, ó, dando oi. A Helena, querida. Beijo, querida. Deixa eu falar uma coisa para você, Júlio. Nós vamos ter uma live com a Helena aí. Vamos, né? A grande questão é a seguinte. O grande desafio não é o quiz. O grande desafio não é o regulamento. O grande desafio não é um JEF restritivo. O grande desafio que se coloca para qualquer profissional hoje, na atual realidade que nós estamos vivendo, é o se aprimorar, o se capacitar. E para o profissional da área do direito, o desafio é ler. O desafio é aprender, é ir atrás da informação. Nós temos muitas informações, nós precisamos parar, filtrar a informação, precisamos ler precedentes, precisamos começar a pensar o direito e não apenas descrever o que está acontecendo, né? Então, me parece que o grande desafio para a advocacia previdenciária hoje ela que é indispensável também para a administração da justiça, como nos lembra a Constituição. O grande desafio é estar, vamos colocar assim, num quilate tal a ponto de poder, de fato, fazer a diferença, seja no INSS, seja em juízo. E é isso que eu desejo para todos aqueles que estão nos vendo, para todos os meus alunos, enfim, é que a gente possa, onde a gente está trabalhando, o que a gente está fazendo, que a gente possa fazer a diferença. Vai sofrer, vai doer, porque a gente tem indignação, porque a gente sofre mesmo, mas a gente não pode baixar a guarda, né, Julião? Verdade. E aí, mais uma vez eu queria te agradecer. Eu tô com dor no coração de te liberar um pouco antes, né, do prazo, mas eu entendo que tu vai entrar agora, então até para tu tomar uma água aí. Savvares, querido, muitíssimo obrigado. Eu não tenho nem palavra para te agradecer o presente que você me deu por essa conversa, não só me deu esse presente, mas a todos que acompanharam, foi um presente imenso. Muito obrigado de coração. Tu sabe a minha admiração, o carinho, o respeito que eu tenho por ti.
E nós vamos estar juntos agora na live. Eu vou sair correndo daqui, eu vou sair daqui de Santos e São Vicente, já vou para o Paraná, né? A gente sai, tem essa facilidade, né? É verdade. Mas. Convite. Se o pessoal não for para a live da Marília Mendonça, se não for para a live de quem mais aí, não sei o que, é bom, nós vamos entrar na live agora da SMAF do Paraná e vamos lançar hoje, né, um novo direito previdenciário, uma nova turma de pós. E eu estou na coordenação dessa pós e eu acho que ela está bem bacana, sabe? Vou ter prazer de compartilhar. Meu querido, tudo isso que você falou em relação a mim, você sabe que é recíproco. Você fala que é de coração, né? Você, cara, bate assim, diz, ó, Tavares, preciso de você, tal data, vamos bater um papo. É isso que a gente vai produzir, entendeu? A gente vai produzir uma coisa boa, a gente vai produzir uma reflexão. E tudo isso, o carinho, o respeito, a consideração, ela é recíproca. E para minha felicidade agora, a gente não pode contar para eles, mas a gente tem um grupo específico de estudo, né, Júlia? Ainda a gente não...